Agora 8 da manhã em 17 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, atualizando as principais informações do seu noticiário e, claro, conto sempre com a sua participação, a sua interação. Eu não estou sozinho. Samara Souza comigo. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar hoje, terça-feira, 8 de outubro de 2019. Vamos juntos. E o nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Envie sua mensagem de texto ou de áudio aqui para o nosso WhatsApp, interagindo conosco. Informe como é que está o trânsito, por onde você está passando. Tem algum buraco aí na sua via? Está faltando água, energia elétrica? Deixe aqui a sua mensagem que nós vamos buscar uma resposta e tentar solucionar o mais rápido possível e que tudo volte à normalidade. Os destaques, você confere... esqueci de falar, né? 993-519370, Facebook, Instagram, Twitter também da Band News Difusora. Os destaques você confere a partir de agora. O caso do homem que estuprou a própria sobrinha após dopá-la. As informações com Alex Ferreira. Anderson Magno da Silva confessa em depoimento à polícia a autoria do crime de estupro e homicídio da própria sobrinha. De acordo com investigações, a adolescente Aline Alves Melo, de apenas 14 anos, saiu para passear com a família do suspeito. Na volta, ela foi para a casa de Anderson, onde o crime foi consumado. O suspeito foi preso no último domingo, no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Ainda conforme a polícia, a vítima foi dopada e em seguida abusada pelo suspeito. Anderson da Silva foi indiciado por estupro e feminicídio. Árvores em avenidas estão morrendo, fala Guilherme Guedes. Em Manaus, as mudas de árvores localizadas na Avenida de Djalma Batista, zona centro-sul, estão morrendo devido às mudanças climáticas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informa que a perda de folhagens dos ipês estão ocorrendo dentro do ciclo normal da espécie. A SEMAS ainda afirma que são cerca de 315 ipês plantados ao longo da avenida pelo projeto Arboriza Manaus, que realiza a intervenção de plantio de mudas de espécies nativas e exóticas em áreas públicas, como praças, parques, áreas verdes, entre outras, incluindo as 6 zonas da cidade. Informações agora com o repórter Alan Viana. O dado mais recente aponta que nenhum homicídio foi registrado na cidade de Ananindeua neste mês de outubro e 53% dos crimes violentos caíram desde o dia 30 de agosto, comparados ao mesmo período do ano passado. O período é o mesmo em que o projeto piloto Em Frente Brasil, coordenado pelo governo federal, foi instalado na região. O município foi escolhido por conta dos altos índices de homicídio que atingem a marca de 100 mortes por 100 mil habitantes, colocando a cidade entre as 15 mais perigosas do país na estimativa do Atlas da Violência deste ano. As informações agora de Brasília com Isabel Mega. Vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, o fundo eleitoral com valor definido a partir do projeto de lei orçamentária anual ainda pode valer para as eleições do ano que vem. O Congresso faz uma sessão nesta terça para analisar a questão, que pode ser emplacada mesmo faltando menos de um ano para o pleito. O fundo pode engordar em relação às últimas eleições, já que não se colocou um limite. O entendimento do Congresso e de especialistas ouvidos pela Band News é que a questão não precisa obedecer o princípio da anualidade, ou seja, de ser aprovada até um ano antes do pleito, porque na prática não mexe com o processo eleitoral, mas sim com os partidos. Band News. Tempo. Sol entre nuvens neste momento na capital amazonense, 26 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 28 graus e umidade relativa do ar em 84%, segundo a Clima Tempo. O sol deve prevalecer nesta terça-feira com muitas nuvens durante o dia, intercalando aí com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Há 80% de chances de 25 milímetros de chuva para esta terça-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 30 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Quem está saindo do bairro Coroado neste momento, pegando a Efigênio Salles, enfrenta 2,5 km de retenção no sentido Chapada, Parque 10 de Novembro. Um alerta para você, condutor, quase que no fim.
para ter acesso à Avenida Darcy Vargas, que tem um trânsito tranquilo no sentido zona oeste, porém no sentido oposto tem essas retenções. Destaco aqui o Parque 10 de Novembro, que tem problemas na Avenida Perimetral e também para quem está saindo do bairro pela Maneca Marques, trânsito complicado em quase todas as ruas, as principais do Parque 10 de Novembro. Um alerta para você, condutor. Quem tenta sair pela Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres, também enfrenta dificuldades na chegada, na saída ali para ter acesso à Alameda Cosme Ferreira. Agora em Manaus, 8 horas e 24 minutos, enquanto a telefonia móvel nos permite aí fazer a ligação direta com Rosiane Carvalho. A gente tem informações ao vivo, direto da redação, sobre o caso de Alejandro. Ele está ou não no centro de detenção provisória? Agora há essa discussão, né? Essa dúvida. Tá essa dúvida. Ele passou a noite no centro de triagem ou já foi direto para o centro de detenção provisória masculino? Gerou essa dúvida logo cedo, o advogado diz uma coisa, a SEAP diz outra coisa, e aí tá nessa dúvida. A gente só sabe que ele passou a noite na prisão. Exato. O importante é isso. E quem tem mais detalhes sobre esse caso, direto da redação, é Gabriele Moura. A Justiça derruba a decisão que concedia prisão domiciliar de Alejandro Molina Valeico, suspeito de participação no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues. O enteado do prefeito Arthur Neto e filho da primeira-dama Elizabeth Valeico foi encaminhado na noite de ontem para o Centro de Recebimento e Triagem da SEAP, mas a defesa do acusado informou à Band News Difusora pela manhã que Alejandro tinha passado a noite no Centro de Detenção Provisória Masculino CDPM, onde deve cumprir prisão temporária e ficar por mais 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. A medida do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Um dia antes de ser encontrado morto, o engenheiro estava na casa de Alejandro Valeico, em um condomínio de luxo no bairro da Ponta Negra. Alejandro se apresentou na delegacia de homicídios ontem, acompanhado do advogado dele, Marco Aurélio Choi. Ele disse que o enteado do prefeito não é o autor do crime. E ele é o maior interessado em esclarecer esses fatos aqui. Ele não sumiu, ele estava em tratamento de saúde por conta da questão do vício com as drogas. A polícia afirma que uma possível briga por ciúmes dentro da casa de Alejandro possa ter motivado a morte de Flávio. O delegado Paulo Martins afirma que ainda faltam 2 pessoas para serem ouvidas. E assim que nós terminarmos com essas 2 pessoas, nós vamos reportar vocês e vamos passar para vocês, na verdade, quem de fato assumiu o crime e se a versão dele é verdadeira ou não. Outros 5 suspeitos de envolvimento no crime também estão presos. Entre os suspeitos está o policial militar Eliseu da Paz Souza, que é lotado na Casa Militar da Prefeitura. Após mais de uma semana, o Ministério Público se manifestou sobre o caso e designou o promotor de justiça Igor Starling Peixoto para acompanhar as investigações. A medida considera pedido feito através de ofício pela Secretaria de Segurança Pública no dia 2 de outubro, que pediu um membro do Ministério Público do Amazonas para acompanhar com exclusividade a situação. Agora em Manaus faz 26 graus com sol entre nuvens. Aí, obrigado pelas informações da Gabriele Moura. E ontem foi uma confusão ali na delegacia de homicídios. Todo mundo esperando. Toda a imprensa lá, inclusive estava tendo um fato curioso, estava tendo uma coletiva antes. E muitos blogs estavam fazendo suas lives aí. Eu acho que na chegada, todo mundo correu ali pra frente para tentar pegar uma imagem do Alejandro Valeico que estava chegando. Foi incrível ver a atuação ontem dos repórteres que estavam acompanhando o caso, e um por cima do outro, e quando eles apareciam em cena já estavam pingando de suor devido à situação. Mas parabéns à atuação da imprensa fazendo a cobertura neste caso. E ainda falando nesse caso, Arthur, os vereadores de Manaus decidem anular o requerimento que pede explicações à Prefeitura de Manaus sobre o uso de carro público no local em que o engenheiro Flávio Rodrigues pode ter sido morto. O documento questiona o servidor Eliseu da Paz de Souza entrando no condomínio Passaredo, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, em um veículo da administração pública. A solicitação foi rejeitada por maioria dos votos de parlamentares ontem na Câmara Municipal de Manaus.
A morte de Flávio Rodrigues é investigada desde a última segunda-feira, na segunda-feira passada, quando o corpo dele foi encontrado em um terreno no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. E isso causa também uma revolta muito grande à população daqui de Manaus. Nossos ouvintes da Band News rejeitando aí a atuação da Câmara dos Vereadores. A gente tem aqui uma sonora da Conceição Valois a respeito desse fato. Bom dia, meu nome é Conceição Valois. Sobre esse caso, o caso Alejandro, né, que ficou mais famoso, gente, como é que pode o rapaz ter segurança policial, ter carro da prefeitura, quer dizer, toda a mordomia paga pela população e nenhum vereador faz nada? Olha, senhores vereadores, pensem bem quando vocês forem querer pedir nossos votos. 0 para vocês. Um bom dia, um bom trabalho. Aí, o pessoal revoltado, né, com essa atuação aí da Câmara Municipal. O seu Felício achou aqui um pôster na internet dizendo o seguinte: bem-vindo à nossa cidade, faça silêncio, temos vereadores dormindo. Nas eleições, eles acordam. O seu Felício disse que vai levar essa placa lá para M010, para 174 e para Manaus Moderna. Valeu, seu Felício, obrigada pela participação. Agora, 8h28. Um homem é preso suspeito de matar a própria sobrinha após dopar e estuprar a vítima. O técnico em enfermagem Anderson Magno da Silva é réu confesso. De acordo com a Polícia Civil, ele é o autor do crime de estupro e homicídio da adolescente Aline Alves Melo, de apenas 14 anos. A menina era sobrinha do suspeito. Ele foi preso no último domingo, no bairro de Petrópolis, na zona sul da capital. Conforme a polícia, no dia do crime, Anderson levou a ex-esposa, a filha e a sobrinha para passear no shopping. A vítima voltou para casa com o suspeito. O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, DEHS, delegado Paulo Martins, conta detalhes do depoimento de Anderson. Segundo ele, a vítima adentrou no imóvel, tomou banho e quando retornou do banheiro, se queixou que tinha dores abdominais e ele ministrou uma medicação na vítima e, segundo ele, a vítima adormeceu. Ele se aproveitou da situação, estuprou e quando ele percebeu que a vítima acordou, tentou se desvencilhar dele, ele afirma que posteriormente ela adormeceu novamente. Nesse adormecer, ela acabou vomitando e se afogando no próprio vômito e faleceu. Em visita à casa do suspeito, a polícia encontrou diversas medicações. Delegado Paulo afirma que as investigações continuam para apurar a origem dos medicamentos. Além de estupro e homicídio, o homem também pode responder por peculato. Fomos até a residência do autor e lá nos deparamos com uma farta medicação que possivelmente possa ser produto de furto peculato do hospital onde ele trabalha. Então nós já mandamos verificar junto à coordenação do hospital para ver se de fato essa medicação é oriunda de lá e se for, ele vai responder mais por esse crime de peculato. De acordo com a DEHS, Anderson da Silva foi indiciado por estupro e feminicídio. O homem deve ser levado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul. De Manaus, Alex Ferreira, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Mais um caso de estupro de vulnerável que envolve um familiar e que deixa assim a sociedade estarrecida, né? É incrível. E na hora da apresentação ele chorou. Estava lá chorando. Em depoimento ele confessou o caso e ficou chorando na hora da apresentação. Arrependido. E é uma situação bem complicada mesmo. E a gente sempre alerta aqui, Samara, os ouvintes, os pais, as mães, né, que tem criança pequena. O cuidado quando deixar com algum vizinho, com algum colega. Não é nem isso, Arthur. Com família. Tu já pensou agora? As Exato, pessoas não vão né? deixar, não deve deixar com padrasto, não deve deixar com sobrinho, não deve deixar com tio. Não, o pessoal da família tá violando a infância das crianças e o que é mais complicado são pessoas que estão ali no dia a dia com você, que moram com você há 10, 15 anos. E aí aparece uma situação como essa e muitas em alguns casos as pessoas descobrem que isso já acontecia há 5 anos, há 3 anos. Então, é uma situação bem difícil. Um caso desse. Principalmente isso acontece muito no interior do estado do Amazonas. O interior do estado do Amazonas está cheio de casos onde tio, avô, primo estão aí aliciando, mexendo
com as nossas crianças e adolescentes. Política, com Rosiane Carvalho. 8h32. Rosiane Carvalho agora com as informações de política. Bom dia, Rose. Alô? Rosiane Carvalho. Teve um probleminha aqui com a telefonia desde cedo, tem apresentado alguns problemas e oscilações na hora da gente fazer as ligações. Telefonia desde cedo, na realidade, alguns dias a gente vem percebendo esses problemas, inclusive nossa equipe vai entrar em contato para saber o que está acontecendo, né? O ouvinte também que está em casa acompanhando, teve algum problema com a telefonia, com algum sinal oscilando ou não, está funcionando. Internet mais cedo estava complicada, principalmente que na área central a gente detectou aqui problema seríssimo com a internet. Verdade, Arthur. Enquanto isso, a gente vai chamando aqui em matéria de Brasília. Alterações nas eleições podem ser feitas esta semana no Congresso. O Congresso Nacional não conseguiu analisar a tempo mudanças que poderiam valer para as eleições municipais de 2020, mas nem tudo está perdido e alterações importantes podem ser emplacadas nesta terça. Isso porque algumas das mudanças podem ser independentes do princípio da anualidade, uma regra que prevê que, para valer para o próximo pleito, mudanças precisam ser aprovadas até um ano antes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem o entendimento de que as regras de um projeto de lei que já passou pela análise do Congresso e teve vetos do Planalto têm relação com o funcionamento dos partidos e não se enquadram na norma. Ele marcou uma sessão do Congresso para esta terça, justamente para analisar esses vetos do presidente Jair Bolsonaro a essa espécie de mini-reforma eleitoral. Um dos pontos trata do financiamento de campanhas. Os parlamentares aprovaram que o valor do fundo eleitoral seria definido pelo projeto de lei orçamentária anual. Poderia engordar o montante de dinheiro público, já que não se colocou um limite. Para o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, se o veto for rejeitado, no ano que vem isso já deve ser aplicado, porque seria um dos pontos que não se enquadrariam na regra da anualidade. Isso porque a novidade não iria alterar o processo eleitoral. Não tem problema não, porque o fundo não é só para a campanha. Deveria ser. Tanto que o nome é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A chave da questão é essa. O que altera o processo eleitoral ou o que não altera o processo eleitoral. Então, se não alterar o processo eleitoral, já vale para o ano que vem. Se alterar, aí não pode, porque aí nós já estamos com menos de um ano. O próprio governo entendeu que poderia haver aumento de despesa pública e por isso vetou a proposta. A avaliação do professor Alberto Rolo é de que outros vetos, mesmo que rejeitados, não poderiam render mudanças, justamente porque interferem no processo eleitoral. Um desses pontos é o que altera o prazo limite para requerer a inelegibilidade de candidatos. Outro item que pode ser prejudicado trata do retorno da propaganda partidária gratuita semestral no rádio e na televisão. O que se espera é que, independente do que senadores e deputados decidam, essa mini-reforma eleitoral possa gerar questionamentos na Justiça Eleitoral sobre o que vale e o que não vale. Análises que são feitas caso a caso e que costumam ter uma tramitação lenta. De Brasília, Isabel Mega, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. 8h35, ainda com informações de política. Agora sim a gente conseguiu o contato com a Rosiane Carvalho. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia. Hoje, para Capitarumã, tá tudo ruim, internet, telefonia, tudo. Pois é, desde cedo a gente também teve esse probleminha aqui com a telefonia e com a internet. Tá Daqui a pouco a gente vê se também consegue uma resposta. Agora, Rose, a gente vem falando aqui desde cedo do início da abertura do jornal sobre o caso Flávio, né? Você também tem informações. Como é que repercutiu a decisão do desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, que revogou a prisão domiciliar de Alejandro Valeico? A repercussão está muito dentro desse campo mais de justiçamento, né? Eu percebo isso tanto na cobertura da mídia quanto na reação das pessoas, em todos os espaços virtuais e físicos que a gente circula, o assunto é esse, as pessoas demonstrando muita indignação e me parecia com um sentimento realmente de que só haveria justiça se o Alejandro fosse preso, mesmo que nesse momento de início das investigações. E a repercussão que a gente sente, que você percebe também, eu acho que os nossos ouvintes estão ouvindo agora também, e de certa maneira podem até compartilhar desse sentimento em alguma medida, é que as pessoas se sentiram contempladas, de certa maneira, né, na sociedade, em função da repercussão desse caso, repercussão amplificada pela própria postura
que foi adotada a partir dos posicionamentos do prefeito Arthur Vigílio, da esposa dele, Elizabeth Valei, criou esse tipo de reação nas pessoas, né? Ontem eu falei com os advogados, o Choi, o Yuri, foram atacados nas redes sociais por exercerem a função deles de advogados, né? As pessoas me parecem ainda com a percepção do caso um pouco distorcida de certa medida. Agora, há questões relacionadas ao crime, ao fato, e aí essa decisão do desembargador Hamilton Saraiva dos Santos, eu li a decisão todinha agora pela manhã, conversei com alguns juristas muito preparados tecnicamente também a respeito dessa área criminal. Então, a avaliação dessa decisão dele é uma decisão muito técnica, muito direta, né, sem o que os juristas costumam dizer, sem papo furado, né, vai muito em cada ponto do que precisa ser analisado e aponta as medidas jurídicas necessárias para cada questionamento apresentado aí pela defesa. E eu acho que não foi nem um pouco favorável aos argumentos da defesa, não. Ao contrário, ele cita, inclusive, trechos da decisão de primeiro grau, que eu ainda não tinha conseguido ler na íntegra, né, da Ana Paula Braga, do segundo Tribunal do Júri, e ele próprio constrói nas narrativas, né, do fato, a partir do que foi investigado, né, do que tem já apresentado pela Polícia Civil e também dos argumentos que é apresentado pela defesa, mas o desembargador constrói ali uma ideia de coautoria para o Alejandro, né, em função de o crime ter acontecido ali, nas palavras do desembargador, na casa do Alejandro. Sim. Ele também, usando detalhes do depoimento do Alejandro, da conduta do Alejandro após o episódio, né, de sair de Manaus, ele coloca essa situação como algo suspeito, a negativa dele de cumprir a prisão preventiva no primeiro momento, lá no depoimento o Alejandro diz que não conhecia nenhum dos rapazes que estavam na casa, né, no dia do crime. E o desembargador puxa o depoimento de outras pessoas de vigilantes, as pessoas da portaria do condomínio, né, do Passaredo, dando indicação contrária, de que o Flávio, por exemplo, era uma pessoa que frequentava a casa do Alejandro. Então, ele vai construindo, assim, por meio dos fatos, né, dos dados que tem já na investigação, acho que duas questões de convencimento do desembargador, que o crime aconteceu naquele espaço, né, da casa do Alejandro, no condomínio de luxo, lá no Passaredo, na Ponta Negra, que é também colocada a partir da decisão da juíza Ana Paula Braga, e também que o Alejandro é um dos suspeitos de participarem dessa coisa. É o que está construído nessa decisão do desembargador Hamilton Saraiva dos Santos. E, portanto, em função de tudo isso, ele se diz convencido que a prisão temporária é necessária, sim, para os outros e para o Alejandro também, né? Houve até a gente até falava aqui mais cedo, uma confusão logo. A gente conversou com o advogado do acusado, do suspeito, e ele informou que o Alejandro havia passado a noite no Centro de Detenção Provisória Masculino, mas em contradição a isso, a CEAP disse que não, que ele passou ali a noite no centro de triagem da secretaria. E eu lembro é uma situação que está sendo ainda investigada, Rose, mas... pelo horário, né? Não, sim, normal. Sim. E eu lembro aqui, Rose, de algo que a gente já adiantou na coluna, inclusive, né? Está sendo investigado, e a Procuradora-Geral da República, Leda Mara Nascimento Albuquerque, designou o promotor de justiça, o Igor Stanley Peixoto, para acompanhar o caso Flávio, né? Pois é, na semana passada a gente tratou a esse respeito, em função do que de toda a repercussão que agora está clara, né? Assim, existe um homicídio a ser investigado, inclusive eu falei com investigadores, com policiais, eles colocam que esse caso não é um caso assim, da mais alta complexidade, né? Em relação a muitos outros homicídios, que é muito mais complicado levantar dados, informações para esclarecer fatos, né?
Porém, é um caso que criou um volume, né, um relevo muito maior, em função de ser o enteado do prefeito de Manaus e muito mais em função do deposicionamento que o prefeito Arthur tomou em relação adotando uma versão, colocando aquela versão como algo que não poderia ser contestado, né? Isso criou nas pessoas um sentimento de revolta extremo, né? Até no outro extremo, né? Enquanto um lado protegia o extremo, outro lado está num sentimento de acusatório muito mais complicado. E aí é o desafio das autoridades, né, de investigação, tanto da polícia, como agora o Ministério Público acertadamente coloca um promotor exclusivo para acompanhar esse caso. E o que a gente espera é que eles possam isolar esse caso de toda essa pressão e repercussão política da sociedade, dessa área mais que não necessariamente vai contribuir para elucidar, né, o que de fato aconteceu, esclarecer quem que realmente participou e o grau de culpa de cada um, né, se foi mais de um autor, né, que participação eles tiveram na morte e nas outras possibilidades de crimes que podem ter acontecido, né, porque tem um homicídio, mas há uma possibilidade de alteração da cena do crime, há uma possibilidade de retirada lá do cadáver, se estava ou não morto, e enfim, outras questões que podem decorrer, né, dessa situação, que podem ser vistas também como crime e ter participação de outras pessoas. Sim. Então, assim, o desafio e a importância, né, agora, dos investigadores e do promotor, também que está designado exclusivamente para esse caso, é afastar todos os lados, né, de pressão, de emoção desse caso e fazer com que esse caso possa ser elucidado distante disso, né, elucidado de forma clara, justa, né, diante de toda essa repercussão que tomou na sociedade. Acho que a linha do desembargador, Hamilton, na decisão dele, foi muito nesse sentido, né? Sim. Só corrigindo aqui, Rose, é a Procuradora-Geral de Justiça, né? Eu falei Procuradora-Geral da República, no caso é a Procuradora-Geral de Justiça, a Leda Mara Nascimento Albuquerque. Agora, olha, teve uma repercussão também na Câmara, né? A gente falou ontem do silêncio, né? Um silêncio demorado. É necessário que esses órgãos eles tomem parte a esse respeito, porque tem a questão do homicídio, mas nós falávamos também de outros indícios. Na verdade, indícios não, são citados como fatos, né? E o próprio funcionário da prefeitura admite lá, olha, eu sou funcionário da prefeitura, mas a minha função era garantir a segurança do Alejandro, né? Então, é um funcionário público que estava sendo usado, é o que ele diz, e é o que diz ali as informações da polícia, é o que diz até esse momento nas informações que estão circulando na justiça, com o dinheiro público, mas usando para fins particulares. Isso não dá para fechar os olhos, né? Então, é isso que a gente falava ontem, da importância do Ministério Público e da Câmara se posicionar, esclarecer a própria Prefeitura, esclarecer o que motivou isso, o que aconteceu, quem mandou, quem não mandou, né? Quem se omitiu. Enfim, ainda há um silêncio nesse sentido. Ontem, eu acho que a Câmara, um vereador tentou pautar esse assunto, mas a base aliada do Arthur Vigílio não permitiu. É um assunto que a Câmara não quer tratar, um ano da eleição. É um ano dessa repercussão toda negativa, a gente acha até um pouco desmedida, né, esse ódio todo nesse momento, que atinge qualquer pessoa que se aproxima do caso, ainda que na sua função, por exemplo, dos advogados, enfim, mas o lado político não pode ignorar essa repercussão, né, a repercussão na cabeça das pessoas. E aí, nesse momento, a base aliada se abraça a essa situação de proteção da imagem do prefeito, ao invés de, talvez, a discussão pudesse até proteger mais, né? Trazer outras questões, mas não falar do assunto, eu acho que eles também estão ali criando uma forma de complicar a vida dele mesmo. Não esqueça que a gente está um ano dessa eleição municipal, né? Exatamente. Agora, Rose, rapidamente, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou lei que delega ao governo do Amazonas a atribuição para elaborar leis que alteram a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, é isso? Pois é, Arthur, finalmente a gente consegue falar desse assunto, que está desde a quinta-feira passada. Foi aprovado na quinta-feira, a gente já havia adiantado na coluna que a reforma
administrativa poderia vir por lei delegada. Aí, acho que 2 dias depois foi o que o governo fez. E o que aconteceu foi que a gente falava aqui de captação dos bastidores. Foi uma saia justa, deputados da base não se sentiam muito confortáveis com essa situação, porém o governo conseguiu 19 votos, né? São 24 deputados estaduais, foram 19 votos a favor, só 2 dos presentes no dia da votação não votaram a favor dessa lei delegada, que foi o Dermilson Chagas e o Serafim Corrêa. Bom, o que acontece é que a gente precisa destacar alguns pontos dessa lei delegada. Ela vai dar 1 mês para o governo para fazer uma reforma administrativa que está sendo prometida e esperada desde janeiro. Veja, nós estamos em outubro, né, 3 meses do final do ano. Para além disso, o governo já adiantou, por meio de declarações, de informações na mídia, até de release, o que deve vir nessa reforma administrativa. Então, a lei delegada, a gente pode comparar a um míssil, né? Uma arma de alto potencial, né? Que é usada nesse sentido dessa relação com o legislativo. Mas o que vem nessa reforma não é algo de alto potencial, né? Porque o valor da economia que eles prevêem é de 5 milhões, e o orçamento do Estado previsto para esse ano é de 17 bilhões. Ontem o deputado Ricardo Nicolau conversou com a gente, pode ser que aumente, né? Tem um superávit aí, chegue a 18, 19 bilhões. Então, assim, esse valor de 5 milhões de economia, ele representa menos de 0,01%, é muito pouco, né, em relação a essa medida. Fora que o deputado Wilker Barreto levanta aí que a ONG, que foi contratada para ajudar, né, na organização, na orientação dessa reforma administrativa, ela foi contratada por 4 milhões. Então, a economia de 5 milhões, você veja, são questões aí meio complexas, né? E de fato, assim, os cortes não estão claros, né? São 3 secretarias, a CEPED, a CEGEL, a CETRAB, não são de orçamento alto. Assim, os cortes ainda não estão bem claros do que vai acontecer. Então, se vão acontecer. Então, assim, eu acho que de tudo, né, dessa medida muito de alta potência, né, da baixa representatividade em costos, que é o que o Amazonas precisa para recuperar a sua saúde fiscal, e o que aconteceu, o que vem acontecendo nessa relação executivo-legislativo, eu acho que o que fica mesmo foi uma demonstração, e acho que querer mostrar essa força de que pode conseguir aprovar da forma como quer algumas matérias na Assembleia. E eu acho que os deputados acabaram se curvando a essa vontade do governo nesse momento, né? Se isso já demonstra que o governo está forte, eu não consigo fazer essa interpretação nesse momento. Mas o governo tentou demonstrar que está forte, né? Nessa forma de impor aí aos deputados e eles se curvarem a essa vontade, essa reforma por meio de lei delegada. Rose, obrigado pelas informações. Amanhã a gente retorna aqui atualizando com outras notícias relacionadas à política. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Agora em Manaus, 8h51, 8h51 na capital amazonense. Arthur, a gente tem aqui o nosso ouvinte falando sobre a história da NET, né? Parece que está em toda Manaus essa situação aí. Hoje a gente se deparou aqui sem a NET, né? Funcionando nos canais de TV. O nosso ouvinte diz que ligou para lá e tem uma resposta sobre esta situação. Nosso ouvinte, final de telefone 2709. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Sobre a situação da internet, eu liguei agora de manhã cedo para a NET e eles falaram que está com um problema técnico aqui na nossa região, com várias pessoas, devido àquela situação de tipo um transformador que estourou ontem. E eles estão buscando resolver o caso, mas não tem previsão de volta. Foi a resposta que eu recebi da NET, tá? NET, claro. Band News Difusora, 20 minutos, tudo pode mudar. Carlos Alberto. Bom dia. Obrigado, Carlos Alberto. Que legal, né? A gente vê essa iniciativa dos nossos ouvintes que também sofrem com esse problema. A questão da internet, que não é de hoje. Já faz alguns dias que a gente vem percebendo essas oscilações e ainda mais com essa problemática aí relatada pelos nossos ouvintes. Eu penso que as empresas, né,
Parabenizo a empresa pela resposta rápida, entretanto, com ressalva, por quê? As empresas deveriam... Uma nota para imprensa. Exato. Deixa a gente sem resposta. Se a gente não liga, ficamos aí aguardando e nada, né? Não tem... Agora, para vender plano, fica ali ligando pro teu telefone. Olha, tem um colega meu que nesse final de semana dizia que não queria saber de plano, de renovar plano, e não paravam de ligar. Ligaram de todas as regiões do Brasil e a pessoa teve que desligar o telefone para não ser incomodado. Agora, como um caso como esse, olha só, queimou um transformador, possivelmente na hora da chuva, porque a chuva foi forte ontem, no final da tarde, em algumas regiões de Manaus, com trovões, com relâmpagos. E desde então, a NET está com problema, NET Claro, aí, e isso também interferindo na telefonia móvel. Então, parte da cidade está com esse problema, como aqui a área central de Manaus. A gente só tem a agradecer ao Carlos aí pela contribuição. Aí você entra aqui no site, não tem nenhuma nota, nada informando, e tô aqui, coloquei como cliente de Manaus. Nada, nenhuma informação. Nem tchum, como diz a gente aqui. Exatamente. Nem tchum pra gente. 8h54, árvores em avenidas de Manaus estão morrendo. Algumas árvores de ipês da Avenida Djalma Batista, zona centro-sul, estão morrendo devido à mudança climática. Só nesta avenida, 315 árvores da espécie foram plantadas, de acordo com a prefeitura. Quem circula pela região diz que a morte das árvores tira a beleza da área. Para o ambientalista Carlos Durigan, as mudanças na espécie acontecem em virtude das próprias características. Existe uma característica de algumas árvores, né, como é o caso do ipê, tem uma determinada época do ano, principalmente durante seca, que perde as folhas. É comum, nós temos várias espécies que têm essa característica, né? E o ipê, ele tem uma característica, né? Que ele perde as folhas na época que ele vai florescer. Então é a época também que coincide com o florescimento, e depois da florada ele vai soltando as folhas novas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirma que existe o projeto Arboriza Manaus, que realiza intervenções de plantio de mudas de espécies nativas e exóticas em áreas públicas como praças, parques, áreas verdes, entre outras, incluindo as 6 zonas da cidade. O diretor de Arborização e Sustentabilidade do órgão, Davidson Braga, diz que o projeto tem realizado manutenções nas mudas de Manaus. O projeto Arboriza Manaus ele consiste, né, no plantio e manutenção dessas mudas, e nós buscamos atender, quando nós realizamos plantio em diversos corredores, zona sul, zona leste, zona norte, zona centro-oeste, zona oeste. Nós já plantamos aqui desde a Avenida do Turismo, a Estrada da Ponta Negra, a Avenida São Jorge. Ele ainda diz que a própria população contribui com a morte das árvores. A gente tem um grande desafio que é a própria população, em muitos casos que não contribui, que não colabora. A gente planta hoje, quando a gente vai ver, passou alguém lá, quebrou a muda, cortou, as pessoas querem que a gente plante mudas frutíferas e nós não podemos plantar, as pessoas querem que a gente plante mangueira, né? Mas aí você sabe que as mangueiras vão crescer e vão dar frutos e podem cair, por exemplo, no para-brisa de um carro, matar alguém, causar algum acidente. Em nota, a SEMAS informa que os ipês presentes na Avenida Djalma Batista têm por característica a perda de folhagens dentro do ciclo normal da espécie. A queda das folhas ocorre logo após o período da floração. No fim do mês passado, a Prefeitura de Manaus realizou o plantio de mais 200 mudas de espécies arbóreas, nativas em trechos de área verde e de preservação permanente no Jardim Versalhes 2, no bairro Redenção, zona oeste. De Manaus, Guilherme Guedes. Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 8h55 agora, a reforma da Previdência ainda segue sem data marcada para o segundo turno de votação. O governo federal ainda tem receio de que a proposta de reforma da Previdência seja ainda mais desidratada. Porém, o maior desafio do momento é marcar a data para a votação do segundo turno, já que falta consenso, até entre os articuladores do texto. De um lado estão os senadores que querem manter o calendário original, prevendo a votação para quinta-feira. Porém, para esse plano dar certo, é preciso costurar um acordo e dispensar a exigência do intervalo de sessões de debate no plenário entre o primeiro e o segundo turno. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, rebateu as críticas com relação à demora de votação e afirmou que o texto não será mais desidratado.
Nós temos sido criticados em função do tempo que estamos levando para discutir e aprovar a reforma da Previdência. Nós estamos falando de uma reforma que mexe na vida não só dos 210 milhões de brasileiros. Não importa se votaremos a reforma da Previdência nesta quarta-feira ou no dia 22. Ela praticamente dificilmente consegue ser desidratada. Entre os parlamentares, há quem avalie que o segundo turno vai acabar atrasando pelo menos 2 semanas. Isso porque não há acordo com relação à cobrança de mais recursos para os estados sobre o próximo mega leilão de áreas do pré-sal, marcado para o dia 6 de novembro. Sobre isso, os senadores pressionam o executivo para a edição de uma medida provisória definindo o valor de 15% para estados e outros 15% para municípios. Os valores se referem à divisão dos 70 bilhões de reais previstos no projeto da chamada cessão onerosa. E segundo alguns senadores, por conta da falta de acordo, o segundo turno da reforma não sai. O presidente Jair Bolsonaro preferiu manter distância da polêmica, mas afirmou que as conversas sobre o tema no lado do governo estão a cargo dos ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos. Vale lembrar que a chamada PEC da cessão onerosa já passou pelo Senado Federal e agora está sendo discutida na Câmara dos Deputados. De Brasília, João Pedro Melo, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, para resolver de vez a vida financeira, tem de ganhar mais ou gastar menos? Felipe Bueno, se puder, as duas coisas, né? Se puder ganhar mais, né? Beleza, vamos ganhar mais e tentar gastar menos. Eu digo o seguinte, viu? A sua vida de consumo, ela tem de caber dentro do seu ganho líquido mensal. Viola essa regra e você vai quebrar a cara. Peraí que isso é importante para sua prosperidade, então eu quero repetir aqui, hein? A sua vida de consumo, atenção consumidor, consumidora, tem de caber dentro do ganho líquido mensal, do seu salário, dos resultados do seu negócio próprio. Não viole esta regra, senão você vai quebrar a cara. Não, porque tem uma modinha por aí, Felipe Bueno, tem uma modinha aí de dizer o seguinte: não, você não tem que ficar nesse lugar de controlar gasto não, rapaz. Isso aí é pensar pobre, não sei o que lá. O que você tem que fazer é ganhar mais, você tem que achar forma de ganhar mais. Porque aí, primeiro você define o estilo de vida que você quer, aí você vê quanto custa esse estilo de vida, e aí você vai atrás de ganhar esse dinheiro. Tá fácil, né? Tá fácil falar assim, né? E sabe o que é que acaba acontecendo? As pessoas quebram a cara. Porque com isso elas perdem a noção de como gastar o dinheiro. E essa é uma noção que nunca se pode perder na vida se você quiser prosperidade sustentável. Quer saber dar valor pro dinheiro, porque por trás do dinheiro tem trabalho honesto, suado, e o trabalho merece respeito. Então, quando você vai gastar, tem que ser sim com planejamento, tem que pensar em como vai gastar antes de gastar. Tem que ser sim com controle no dia a dia. Você vai prestar atenção nas decisões de compra e consumo que você está fazendo, com base naquilo que você havia planejado, porque tem que caber dentro do seu ganho líquido. 30 anos de experiência, Felipe Bueno, como educador financeiro e empreendedor, eu nunca vi ninguém se dar bem nessa vida gastando mais do que ganha. Se você puder explorar melhor fontes de ganhar dinheiro de forma honesta, vai e faça, tá esperando o quê? Mas a maior parte das pessoas já está fazendo o seu melhor nesse quesito. Então, olha, cuidado, carinho, atenção na hora de gastar o seu dinheiro. Faz um bom planejamento e controle do orçamento pessoal e familiar. Isso não dói não, e isso vira um bom hábito. Hábito saudável, de prosperidade sustentável, prosperidade radical, aquela que vem da raiz para invadir a sua vida financeira e cuja fórmula você sabe nós temos aqui. Que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo? Já pensou em ouvir muitas vezes esse som? Atenção passageiros no voo. Já pensou em não precisar mais ouvir? Moço, o cano estourou, vai ter que trocar toda a tubulação. Já pensou em ouvir todo dia frases como essa? Sessão de relaxamento confirmada. Com
Com as loterias Caixa, você pode realizar muitos sonhos. Aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou? Você ouve Band News Manaus. Arthur, antes da gente começar aqui as manchetes para esse novo bloco do Band News Manaus, tem aqui o Carlos, que estava falando sobre o problema na NET, diz que a empresa mandou uma resposta, uma mensagem SMS dizendo que a previsão de retorno do sinal na região foi alterada para o dia 10. Dia 10 é quinta-feira, às 11h30 da noite. E que estão trabalhando para recuperar o mais rápido possível. Portanto, a previsão da empresa NET para a recuperação do sinal em toda a região de Manaus é quinta-feira, às 11h30 da noite. Obrigada, Carlos. Obrigado pela participação do ouvinte. E mais uma vez, NET não informando a população somente quando a gente liga. E às vezes ainda demora. Às vezes passo 30 minutos ali com aquela musiquinha tocando para depois eles me atenderem. Eles ficam ali testando a tua paciência. Testando a paciência. Mais de 10 minutos ali na musiquinha. Incrível. A gente segue atualizando as informações do noticiário em mais um bloco do Band News Manaus. Falando agora sobre os gastos das famílias amazonenses. Cindy Lopes. Segundo a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, as famílias amazonenses com rendimento mensal de até 2 salários mínimos gastam mais da metade do dinheiro com alimentação e habitação. O estudo considera os anos de 2017 e 2018. As duas despesas juntas representam 65,9% do gasto das famílias com menor rendimento. Amazonas adere campanha nacional contra o sarampo, fala Igor Oliveira. Seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, o Amazonas inicia a intensificação da vacinação do sarampo. Em 2019, o estado notificou 68 casos de sarampo, sendo 57 na capital, conforme o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. As vacinas estão disponibilizadas nas unidades básicas de saúde da capital e do interior do estado. E vai ter interrupção no fornecimento de água. As informações ao vivo com Guilherme Guedes. Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica da zona oeste da cidade, a concessionária Águas de Manaus informa que será necessário interromper o abastecimento de água no complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, amanhã, dia 9. Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as estações de tratamento de água 1 e 2 precisarão ficar desligadas no horário entre 5 e 10 da manhã. Por causa disso, bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento de água. O fornecimento deve ser restabelecido em até 24 horas. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, unidades básicas de saúde e escolas nas regiões abrangidas e disponibilizará carros-pipa para abastecer estes pontos caso haja necessidade. E de Brasília, as informações agora com o João Pedro Melo. Mesmo diante de uma previsão para a votação ainda nessa semana, o segundo turno da reforma da Previdência deve atrasar pelo menos outras 2. Até lá, os parlamentares vão se debruçar em um acordo relacionado ao impasse da cobrança por mais recursos para os estados no mega leilão do petróleo, a chamada sessão onerosa. Caso o acordo não seja costurado, diversos senadores já avisaram que o segundo turno da reforma não sai. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro prefere manter distância da polêmica, apontando que as conversas estão a cargo dos ministros Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos. Pensa Manaus. Segurança. Com Mauro Espósito. 9h05. Hoje no Pensa Manaus Segurança nós vamos falar sobre abuso de autoridade das forças policiais. Assunto polêmico. E aí fica o canal aberto para a participação dos nossos ouvintes, o 993-51-9370, 993-51-9370. Claro, para falar conosco sobre esse assunto, o especialista em segurança pública, Mauro Espósito, hoje no estúdio. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia. Quantas saudades. E interessante que a ligação, mesmo lá em Boca do Acre,
limpíssima aqui no Verdade, estúdio. verdade. Tá melhor do que aqui dentro de Manaus. É verdade. Doutor Mauro, a gente começa destacando aqui, falando sobre esse assunto. As abordagens policiais podem ser... precisa aí de mandados judicial ou não? A partir de que momento as pessoas podem ser abordadas para fazer toda aquela situação que a gente já conhece? Veja, hoje nós temos o que disciplina, nós temos a busca pessoal e a busca domiciliar. A busca pessoal, exato, são em decorrência de fundadas suspeitas. E a busca residencial em razão de fundadas razões. Veja, mas também é uma situação que está praticamente em desuso, né, no que tange a questão da busca pessoal. Hoje, você ao ingressar no aeroporto, né, você sofre uma busca pessoal, né, e é realizada por uma pessoa não autorizada, né, é um contratado, é um funcionário, segurança da empresa. Você vai ao campo de futebol, exato, você é submetido à busca pessoal também por pessoas não integrantes do poder público. Em boates, em alguns restaurantes. Quer dizer, é uma questão que precisa ser vista com carinho, né? Então, ao policial, exato, ao agente público investido da função policial, ele tem a capacidade de realizar o mandado de busca pessoal, né? Desde que tenha fundada suspeita. E a suspeita é uma coisa muito volátil, né? Eu suspeito de que o indivíduo seja criminoso. Mas o que ocorre hoje, né? E não estou dizendo que está errado, eu estou apenas dizendo que hoje isso daqui está sendo transferido, inclusive, para o particular, né? O indivíduo, ao sair do emprego, ele é submetido à revista pessoal, né? Então, nós temos muito que melhorar na questão de legislação. E parece que tudo que é voltado para a questão penal é deixado meio de lado, né? Então, deixado para um segundo plano. Só vem à tona quando o Supremo Tribunal Federal começa a julgar um caso. Aí todo mundo se volta para a situação. Lembra que existem, né, muitos artigos, enfim, né? Lembra dessa situação, enfim, o judiciário existe. Não tenha dúvida quanto a isso. É a questão da nova lei de abuso de autoridade. Essa nova lei de abuso de autoridade, olha, eu ouvi tanta bobagem sendo falada por aí que não tem tamanho. Mas o que acontece? A lei que está vigindo hoje, que é a de 65, né, ela era mais genérica do que a atual, né, que entrará em vigor agora dentro de 120 dias. Mas o que acontece? Se nós formos verificar, foi um catrepe jurídico isso daqui. Porque o que acontece? Procurava-se inibir a ação do agente público, né? Mas essa lei veio a favorecer as ações do agente público, né? As ações irregulares do agente público. Primeiro, porque colocou o agente público passível de ser reintegrado ao serviço como autoridade, né? Então, a lei anterior dizia que colocado para fora não voltava mais. Essa daqui prevê a pena de suspensão de 1 a 4 anos, de 1 a 5 anos, se não me engano, da função pública, podendo retornar de novo. Segundo, essa nova lei, ela só prevê penas de detenção e multa, enquanto que a lei de 65, ela regia-se subsidiariamente ao Código Penal, aonde existem penas de reclusão, não? Que é bem diferente. Reclusão, o sujeito tem que ir para a cadeia, não? Então, quer dizer, essas coisas são fatores que beneficiaram a atuação do agente público, não? Mas teve muita polêmica, né? Próprios promotores, procuradores fizeram manifestações contra a lei do jeito que ela está. Até juízes deixaram aí, estavam dizendo, estavam soltando até traficantes que eram para estar presos devido a essa lei do abuso. Então, o
que mexeu, então, com essas pessoas que estão aí, com esses juristas? Veja, alguma coisa está errada nisso. Alguma coisa está errada. Atualmente, né, o indivíduo tem a inviolabilidade de seu lar, exato, previsto constitucionalmente. E o juiz pode determinar a busca e apreensão residencial, né? Mas não no período exato das 6 às 6, ou seja, no período noturno. Né? Agora, com a nova lei, se estipulou o quê? Que o período noturno é de 21 às 5. Quer dizer, alguma coisa está errada. Ou tem um horário de verão nisso, né? Então... Não ficou claro, doutor. Como é que funciona isso? Quer dizer que se você não tiver um mandado de busca e apreensão na residência em determinado horário, você pode invadir a residência? Como é que é? Não. De forma alguma. O texto constitucional é claro. O lar é o asilo inviolável do indivíduo. Sim. Só pode ser adentrado com autorização judicial. Sim. Atualmente, as autorizações judiciais que são dadas, exato, prevêem que as buscas sejam feitas no período diurno, exato, compreendendo das 6 da tarde às 6 da manhã. Sim. Agora, a lei nova diz que constitui abuso de autoridade você praticar, exato, a execução desse mandado, né, no período entre 21 horas e 5 da manhã. Quer dizer, é uma coisa meio complexa. E tem um outro detalhe, tem uma situação que deixa aqui bem claro, eu vou até ler aqui porque, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Veja, quem sabe inocente, a presunção de inocência, exato, é um direito sagrado nosso, né? Então, quem sabe inocente, exato, é quando se tem o trânsito em julgado de algo. Exatamente. Né? Você não pode decidir naquele momento se é inocente ou não e realizar qualquer tipo de ação, né? Agora, doutor Mauro, tem aqui pergunta dos nossos ouvintes, falando sobre a questão de considerada uma ação vexatória, né? A partir de que momento você, quando é abordado, né, tá tendo essa busca pessoal, né, que não precisa de um mandado, né, a partir do momento que você é considerado suspeito, e aí a gente coloca, né, o que é o suspeito, né, vai da interpretação da autoridade policial. A partir de que momento é considerado uma situação vexatória, um abuso de autoridade? Veja, o indivíduo tem que se sentir constrangido. E se ele se sentir constrangido, o Código também prevê que ele tem que ingressar e pedir quais as razões que levaram a ele ser submetido àquilo. Caso, exato, não exista uma explicação plausível, exato, quem executou a ação deverá ser punido, exato, administrativo ou talvez até penalmente, não? Então, tudo depende do indivíduo. O indivíduo tem que se movimentar, ele tem que procurar o seu direito, não? Então, está previsto isso, não? Então, não tem quanto a isso. Agora, quanto à questão vexatória, essa nova lei, ela traz uma situação que essa sim, é uma questão a ser bem pensada. Vão acabar as apresentações das 10 horas da manhã a respeito das operações. Ah, é? Não pode. O artigo 38 diz que, é claro, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, o indivíduo será, caracteriza abuso de autoridade. Ou seja, não é só as apresentações das grandes operações, não? Essas pequenas situações também, onde abuso de menor e tudo, nada. Não, o indivíduo roubou o celular e foi apresentado à imprensa. Não pode. Não pode. Vai poder a partir. Não vai poder a partir dessa daqui. E isso vai ser o objeto de inúmeros questionamentos. Não?
existem razões e contra-razões. Você tem um indivíduo que está sendo acusado de estupro sequencial. Então, o indivíduo coloca lá a cara do indivíduo para que a pessoa se previna contra isso. Né? Existem os cartazes de procura-se. Né? Então, são certas coisas que isso ainda vai ser muito polêmico. Vai dar muito pano para manga essa situação. Como eu entendi, o poder público não vai poder apresentar, mas a imprensa pode investigar e mostrar. Agora, o poder público não vai poder fazer do jeito que está fazendo, é isso? Né? Não, corretamente. A imprensa, a liberdade de imprensa é garantida. Agora, o agente público responsável, exato, pelo caso, é que não vai poder fazer apresentação, fazer aquelas reuniões, olha... Coletiva de imprensa, tudinho. Ou vai ser passível de alguma penalidade, né? É passível de penalidade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Não? Então... Que vai ser do jornalismo policial agora, Samara Souza? O pessoal correndo atrás agora. Porque aí vai depender de cada repórter fazer realmente seu trabalho investigativo. Né? Para mostrar aquele sujeito, enfim. Como estava sendo feito. Teve uma medida que aconteceu, não sei se foi no mês de agosto, teve uma medida estadual proibindo isso. Aí logo em seguida ele colocou em prática, não, ele revogou essa medida, o governador Wilson Lima. Agora só vai entrar exatamente em prática quando vier do governo federal. É uma legislação federal, isso daqui vai... Veja, deverá ser objeto de diversos questionamentos. Né? Isso daqui, porque isso implica numa série de situações. Você está, o vizinho da sua casa, né? Recebe lá 20 carros da polícia, adentram lá dentro para fazer uma busca, tudo. Você, como a vizinhança, quer saber o que está se passando. Né? O que acontece? Nós temos um perigoso criminoso aqui, o que é que está acontecendo? Todas essas particularidades deverão ser objetos de inúmeros questionamentos. Mas o teor dessa nova lei, ela não é esse bicho papão que todo mundo se propôs a falar. Né? Cria textos, né? Situações que não tem como se colocar como repressiva à autoridade policial, à autoridade judicial, aos membros do Ministério Público. É a tal da interpretação, né, doutor? É muita gente interpretando o que realmente está dentro do conjunto de leis que vão entrar em vigor. Não tenha dúvida. Eu acho que o grande problema que nós temos é o positivismo do nosso direito. Se não explicar detalhadamente o que é a coisa ali, aí a coisa complica, né? Então, existe um positivismo muito grande nisso, essa questão da classe garantidora dos direitos. É muito complicado. É uma matéria que só mesmo os grandes juristas podem falar a respeito, né? O nosso ouvinte final de telefone 80. Gosto muito dos comentários de segurança. Parabéns. Obrigado. Doutor Mauro, esse é um assunto aqui pra gente, para mais de metro, para mais de dia, para mais de semanas. A gente finaliza por aqui, mas a gente promete retomar com esse assunto. Ainda vai ser pauta para muita discussão aí ao longo dos meses. E semana que vem estaremos de volta. Claro, os nossos ouvintes podem sugerir temas também para que o Mauro Espósito fale aqui conosco todas as terças-feiras. Muito obrigado, ótima semana. Eu que agradeço, muito obrigado. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo e segue a maratona de perguntas e respostas do Sua Viagem, já em sua terceira semana. Eu vou até o fim de outubro respondendo as dúvidas que não param de chegar na caixa postal do Sua Viagem, @bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem de ouvintes que querem ir a praias brasileiras. O Thiago, ouvinte da Band News FM Goiânia, tá querendo fazer uma viagem a João Pessoa, na Paraíba, e pergunta quando é melhor, se agora em novembro
novembro ou se em janeiro do ano que vem. Olha, Thiago, o tempo vai estar lindo nas duas épocas lá em João Pessoa. A vantagem de novembro é ter menos gente e ser um pouco mais em conta. Já a vantagem de janeiro é que o mar vai estar ainda mais bonito. As praias de João Pessoa, também as de Natal, Pipa, até as de Recife, costumam ficar turvas no inverno e vão ficando mais azuis e verdinhas com a aproximação do verão. Mas veja, escolhendo novembro ou janeiro, o importante é que você atente para a lua. Escolha uma semana de lua nova ou de lua cheia para poder fazer os vários passeios de João Pessoa que dependem de maré super baixa, o que só acontece com lua cheia ou com lua nova. Beleza? Agora, mais um Thiago, que eu não sei de onde é, mas já marcou de passar o carnaval do ano que vem com Excelentíssima em Natal. Eles vão se hospedar na praia de Ponta Negra e querem saber que passeios fazer. Fui verificar a lua e vocês vão chegar com lua nova em Natal. Então programem fazer o passeio dos Parrachos de Maracajaú, que são piscinas naturais profundas entre corais com muitos peixinhos para ver de snorkel. E também em outro dia o passeio dos Parrachos de Perobas, que são piscinas naturais rasinhas com água caribenha. E para terminar, vou viajar na viagem da Luana, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro, que vai conseguir emendar os feriados de novembro, de 15 a 20. Tá indo com o Excelentíssimo e a filhota de 2 anos, que vai estar de aniversário, para Búzios. Eles vão se hospedar num resort na praia de Tucuns e vão estar de carro. Que lugares eles podiam visitar de carro? Olha, Luana, a praia de Tucuns está tipo assim na saída de Búzios, já em direção a Cabo Frio, e tem um mar um pouco bravinho. Então, eu acho que vai valer a pena para vocês irem brincar com a Pimpolha em praias de mar mais calminho, como as praias da Ferradura e Ferradurinha, Azeda e Azedinha, João Fernandes e João Fernandinho. O problema do feriadão vão ser as multidões e os preços dos estacionamentos. Sugiro que vocês escolham uma praia por dia e saiam cedo. Depois, voltem para almoçar no resort e passar a tarde na piscina. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante pra não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Pra todas as idades e pra todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Os rumos do país, a qualidade de vida onde você mora. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 9 da manhã, 25 minutos. Obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Hoje, dia 8 de outubro de 2019. A gente abre este bloco falando sobre os casos de leishmaniose no Amazonas. Fala, Gabriele Moura. O Amazonas tem, de janeiro a agosto deste ano, 919 casos de leishmaniose. Em igual período do ano passado, foram registrados 1.322 casos da doença. A doença infecciosa compromete a pele e mucosas, mas também pode ser visceral, atingindo os órgãos internos como o fígado e o baço. A doença é transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas de flebotomíneos, uma espécie de mosca infectadas. O desenvolvimento da criança, fala a Cassandra Castro. Resgatar as antigas brincadeiras é uma prática recomendada por psicólogos para que as crianças tenham uma infância rica em experiências e garantia de um desenvolvimento saudável. Agora a gente tem informações com a repórter Cindy Lopes
sobre o desdobramento da morte do cacique no Amapá, de um cacique no Amapá. Um exame toxicológico aponta que o cacique Emira Wayampi não consumiu drogas antes de ser morto em julho deste ano no Amapá. No entanto, o laudo complementar toxicológico concluído há cerca de 15 dias não é conclusivo a respeito da eventual ingestão de álcool. Segundo o diretor da Polícia Técnica do Amapá, Salatiel Guimarães, tudo leva a crer que o cacique se afogou, conforme já apontou o resultado preliminar do exame necroscópico divulgado em agosto. Segundo a Polícia Federal, que investiga o caso, após a morte do cacique, índios e entidades indigenistas denunciaram às autoridades públicas que homens armados tinham invadido a terra indígena Wayampi e que a vítima tinha sido morta de forma violenta. O destaque agora da seleção brasileira. Fala Luiz Teixeira. A seleção brasileira masculina já está em Singapura para os amistosos contra Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro, respectivamente, em novos compromissos para o técnico Tite encontrar a equipe ideal, já de olho nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Zagueiro do PSG da França, Marquinhos, que foi convocado e deve ser titular nos 2 jogos, já pensa no futuro e fala que os jogadores da seleção já estão em contato com a diretoria da CBF para seguir a melhor logística possível para os jogos das eliminatórias a partir do ano que vem. Tivemos essa conversa hoje com o Juninho, né? Tentar deixar os 2 jogos o mais próximo possível e num local adequado de campo, de trabalho, de estrutura, porque às vezes você acaba jogando em um país que é perto do sul, por exemplo, e é meio complicado se a gente for jogar no norte ou em algum lugar um pouco distante. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. A gente recebeu aqui 2 informações mais cedo de um ônibus em pane mecânica na Avenida Maripiranga, após o viaduto Miguel Arraes, e outra ali no viaduto Dom Jacques do Damasceno, da Boulevard, um caminhão em pane mecânica, uma faixa obstruída. O guincho foi acionado para retirar. Você que passa por esses 2 viadutos, atenção para que não fique no congestionamento. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a nossa Mônica Bergamo, colunista de todas as manhãs aqui na Band News FM. A Mônica vai falar hoje sobre o julgamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima, Barão, uma figura célebre, né, entre as lideranças do PMDB, hoje MDB, e acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele ficou ainda mais famoso, os ouvintes, só pra gente contextualizar aqui, né, Barão, ficou ainda mais famoso, imagino que a maioria dos ouvintes sabe bem do caso do Gedel, ficou ainda mais famoso quando foi descoberto aquele bunker de 51 milhões de reais guardados, né, em um apartamento em Salvador. Foi a maior apreensão já feita em dinheiro vivo no Brasil, né? Os 51 milhões de reais do Gedel Vieira Lima. A gente lembra que demorou dias, né, para que se contasse as notas. A segunda turma do Supremo, Barão, mesmo sendo considerada garantista, né, ela deve ser implacável com o Gedel, tamanha a quantidade de provas em torno do caso, até com impressão digital do dedo anelar dele nos sacos de dinheiro. Quer dizer, o placar da condenação, portanto, Barão, deve ficar... Hoje começam os votos, né? Os ministros ainda não votaram, mas eu imaginaria aqui, poderia dizer que o placar da condenação deve ficar em 5-0, Barão. Algo muito raro também em julgamentos de turnos do Supremo, né? Sempre há uma divergência, sempre há algum questionamento, mas aqui, até onde eu apurei, o caso realmente tem provas suficientes para uma condenação que não deixe margem para dúvida. O Gedel era ministro, então ele tem direito a foro privilegiado e, portanto, esse não é um recurso que está sendo apresentado por ele, é o julgamento mesmo dele. O Ministério Público Federal pediu 80 anos de prisão para o ex-ministro, Barão, mas nesse ponto os magistrados tendem a estabelecer uma dosimetria menor, né, algo por volta ali dos seus 15, 20 anos, o que dá a ele uma perspectiva de progredir de regime daqui a pouco, né, ele já está preso desde setembro de 2017, né, depois de cumprido 1/6 da pena, a pessoa pode progredir, se tiver bom comportamento, ou seja, pode passar para o regime semiaberto, depois para o aberto, e assim vai, mas o fato é que vai ficar mais tempo preso, Barão. A PGR, Procuradoria-Geral da República, também pede que ele devolva
43 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos de dinheiro desviado, além do já encontrado ali no bunker. Quanto, Mônica, você falou? 43 milhões. Além do dinheiro do bunker, é isso? Além do dinheiro do bunker. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Gedel já tá na cadeia, né? Agora o irmão e quem teoricamente ajudou a levar essa grana lá pro bunker, nada. Mas é isso aí, 43 milhões de reais vai ser a multa, além de todo o dinheiro que foi encontrado lá. É isso aí. Mônica Bergamo, que nunca vai perder a língua na guilhotina, volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Até lá, Mônica. Beijo. Agora 9 da manhã e 31 minutos, tem gente acompanhando o Band News Manaus, tendo aula de direção. Tá, meu bem. Esse vai passar. Amanda Araújo está aprendendo a dirigir e sintonizou ali na 93.7 no radinho do carro. E o instrutor dela, o instrutor de direção ali, Adalberto Borges, acompanhando a Band News Difusora FM, parece que acompanham todos os dias. Que bom, Adalberto, forte abraço. Amanda, forte abraço. Obrigado a vocês que sintonizam 93.7, acompanhando a nossa programação, se mantendo, claro, bem informado. Eu fico feliz que a gente teve agora o retorno, Arthur, de uma situação que estava acontecendo no porto da Bertolini, na área da Ponta Negra. Mais de 100 caminhoneiros estavam sem o abastecimento de água lá no porto. Os caminhoneiros que fazem a descarga de transporte, a carga e a descarga de transporte de mercadorias, estavam reclamando que estavam sem água há 3 dias. E a situação foi resolvida graças à interferência aqui da Band News. Nosso ouvinte, que é lá do sul, ligou para a gente, que está aqui em Manaus, né, trazendo mercadoria e tal. Ele ligou para a gente pedindo essa intervenção e resolveu. Que bom, a nossa equipe ligou mais cedo, prontamente, para a Águas de Manaus, empresa que abastece o fornecimento de água na capital amazonense. Disseram que iam resolver a situação e, pelo visto, pelo retorno do ouvinte, foi resolvido. Resolveu, que bom. A gente agradece aí aos nossos ouvintes, tanto daqui quanto de fora, acompanhando a nossa programação, que ligam pedindo aí a intervenção da empresa, e no que for possível, a gente faz esse elo, faz essa ponte para que a situação, o problema seja resolvido. 9 da manhã e 33 minutos, o Papa diz que a Amazônia precisa do fogo de Deus e não do fogo ateado por interesses. Durante o discurso de abertura da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, o Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira que a sociedade moderna deve respeitar os indígenas e evitar as colonizações que serviram para dividir e aniquilar os povos originários. No discurso, ele também afirmou que as ideologias são armas perigosas. Las ideologías son un arma peligrosa. Las ideologías son reductivas y nos llevan a la exageración en nuestra pretensión de comprender. Em uma declaração do Papa feita nesse domingo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, ele disse que a Amazônia precisa do fogo de Deus e não do fogo ateado por interesses. Que Deus nos preserve da ganância de novas formas de colonialismo. O fogo causado por interesses que destroem, como o que devastou a Amazônia recentemente, não é o fogo do Evangelho. O fogo de Deus é um calor que atrai e reúne em unidade. Às vésperas do evento, o Papa Francisco já tinha declarado que os incêndios florestais na Amazônia são um problema mundial. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente Bolsonaro falou sobre o encontro de bispos e afirmou, abre aspas, eles têm o direito de discutir o que bem entendem, mas que a posição de alguns da cúpula católica não reflete a posição de todos, fecha aspas. A Amazônia enfrentou nos últimos meses a intensificação do número de focos de incêndio. Só em setembro foram registrados mais de 32 mil focos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O arcebispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, destaca os objetivos gerais do Sínodo Especial para a região. O Sínodo deve abarcar todo o contexto de vida da Amazônia. Quando falamos de ecologia integral, primeiro, queremos cuidar da vida toda, não só das plantas e dos animais, mas de maneira específica e até primordial da vida humana. O Sínodo discute assuntos voltados à vida pastoral, cultural, social e ecológica. O evento ocorre até o dia 27 deste mês, com o tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. De Manaus, Alex Ferreira, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar.
E Arthur, tem o nosso ouvinte aqui, infelizmente ele não colocou o nome dele. Ele está dando um bom dia a todos da Band News Manaus. Estou aqui em Limeira, São Paulo, acompanhando a programação pela internet. Ótima programação. Obrigada, é o nosso ouvinte, final de telefone 7020 lá de Limeira, São Paulo. Todas as barreiras sendo furadas aí. Band News Difusora FM em todo lugar e toda parte. Um dia desses tinha um ouvinte acompanhando a gente lá da Itália. Justa, pero que sim, estava aqui acompanhando a nossa programação. Não trouxe um macarrão nem uma pizza pra gente. Nada. Nem um miojozinho. Poxa vida. Temos aqui a informação, aliás, o pedido de ajuda. Vamos lá. Natinho Silva. Olá, bom dia. Aqui na comunidade do Rio Piorini, tá difícil a vida. Porque o fornecimento de água só funciona de madrugada. Ou seja, quando tá todo mundo dormindo, mas durante o dia não tem uma gota sequer. Gostaria de saber o motivo, porque ninguém aguenta mais chegar do trabalho e não ter água, nem para tomar banho. Estamos todos aguardando a resposta do poder público. O Natinho Silva é quem assina aqui esta mensagem. A gente vai procurar saber, né? Vamos procurar saber. Até lembro quando a gente fez uma matéria nacional falando sobre abastecimento, sobre esgoto, saneamento. A gente até falou com uma pessoa exatamente sobre isso. Como tem bairros em Manaus onde a água só abastece durante a madrugada. Aí durante o dia todo a pessoa fica sem água. E tem que ficar acordado de madrugada, ainda vem assim pingando, não vem muito forte não, ainda vem pingando, a pessoa tem que fazer tudo de madrugada. A solução imediata por parte dos próprios moradores, né, seria ter uma caixa d'água, né? Mas não é o ideal ter fornecimento apenas à noite, né? A gente tem que saber com a empresa Águas de Manaus o motivo que nem desse daria fornecimento. tempo também de encher. De encher. Né? Tem isso. É muito complicado. Natinho, a gente vai mandar aqui a tua solicitação, a tua pergunta, com todo o direito de saber se está principalmente pagando, né, as suas contas, conta de água, IPTU, se está pagando aí o que tem que ser pago, né? Por que não tem água? Então a gente vai mandar aqui e vai cobrar resposta da Águas de Manaus, o que está acontecendo aí no Rio Piorini. Agora, 9h38, a gente tem uma reportagem da Cindy Lopes. Ela fala aqui sobre habitação e alimentação, que são estes os maiores gastos das famílias amazonenses. As famílias amazonenses com rendimento mensal de até 2 salários mínimos gastam mais da metade do dinheiro com alimentação e habitação. É o que aponta a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que considera os anos de 2017 e 2018. As duas despesas juntas representam 65,9% do gasto das famílias com menor rendimento. Para o sociólogo e colunista da Band News Difusora, Marcelo Seráfico, as famílias se preocupam principalmente com os gastos que são essenciais. A primeira coisa que fica evidente, né, é que o gasto com alimentação e habitação significa um gasto com aquilo que é essencial. Então, as pessoas primeiro tratam de se manter vivas e em locais em que podem se proteger. E depois sobra muito pouco, não é? Sobra muito pouco para gastar com qualquer outra coisa. Os gastos com alimentação para a autônoma Suzana Elias, mas ela acabou contraindo dívidas com outras coisas. E tô com algumas delas de consumo em atraso, né? Então a gente acaba priorizando pagar aluguel e alimentação. Segundo o gerente da pesquisa, André Martins, a alimentação, a habitação e transporte correspondem a 81% das despesas das famílias brasileiras, mas ele alerta para um fenômeno que cresce constantemente entre a população. A relação entre despesa fora do domicílio e no domicílio. E importante que a gente observou é que nas áreas rurais, essa participação da alimentação fora do domicílio tem pesquisa aumentado. Isso é uma questão de preocupação, porque às vezes a alimentação fora de casa está associada a fast foods, a tipos de alimentação que podem não ter a melhor recomendação nutricional. A pesquisa também mostra que no estado o gasto com transporte alcança o percentual de 11,7%. Já as despesas com educação representam
representaram apenas 2,5%, cerca de R$ 82 do total de gasto de consumo dos amazonenses. De Manaus, Cindy Lopes, Band News, Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. E o Amazonas adere à campanha contra o sarampo. O Amazonas volta a intensificar a vacinação da tríplice viral que imuniza contra o sarampo, rubéola e cachumba. Em 2019, o estado notificou 68 casos de sarampo, sendo 57 na capital, conforme o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado o Amazonas enfrentou um surto da doença, resultando em mais de 9 mil casos confirmados. A ação obedece o cronograma do Ministério da Saúde, com o início da vacinação a partir dessa segunda-feira, dia 7. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. A coordenadora do Comitê de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas, Liane Souza, convida os pais a vacinar os filhos. Já iniciou, irá até o dia 25 de outubro. A gente aqui gostaria de reforçar o compromisso dos pais em levar os seus filhos para vacinar. O infectologista Bernardino Albuquerque fala os sintomas da doença. O seu quadro clínico, ele se caracteriza principalmente pela febre, por presença de febre, que geralmente é uma febre alta. Tem também manifestações pulmonares, como a questão de tosse, a coriza, ela está presente. As vacinas estão disponibilizadas nas unidades básicas de saúde da capital e do interior do estado. Este ano, São Paulo teve surto de sarampo. O estado ainda concentra maior incidência da doença, com mais de 3 mil casos registrados, segundo o Ministério da Saúde. De Manaus, Igor Oliveira, Band News, Difusora FM, em 20 minutos. Tudo pode mudar. Que prazer, né? Poder estar aqui na 10 toneladas. Se você... A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e Orlando, nos Estados Unidos. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Você que está pensando em montar um negócio não pode perder a Feira de Franquias Franchise for You Manaus, que será realizada no próximo dia 10 de outubro, das 9 às 20 horas, no Hotel Quality Manaus. Serão quase 100 marcas de diversos segmentos e valores de investimento. Acesse o site www.franquias.com.br e faça sua inscrição gratuitamente. Anotou? www.franquias.com.br. Já pensou em não ter mais que ouvir esse som logo cedo? Já pensou em ouvir muitas vezes esse som? Atenção passageiros do voo. Já pensou em não precisar mais ouvir? Mínimos, cano estourou, vai ter que trocar toda a tubulação. Já pensou em ouvir todo dia frases como essa? Sessão de relaxamento confirmada. Com as loterias Caixa você pode realizar muitos sonhos. Aposte em uma lotérica ou em loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou? 9h44, a efetividade da faixa azul para ônibus em vias públicas de Manaus é mantida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo o desembargador Aristóteles Lima Turi, mesmo sem alcançar o resultado esperado de melhorar a fluidez no trânsito de veículos como um todo, a existência das faixas exclusivas e semi-exclusivas para ônibus atende às necessidades de parcela da população que usa o serviço do transporte público. O entendimento do relator foi seguido por unanimidade pelos magistrados que compõem a terceira Câmara Civil do Judiciário Estadual. Ou seja, o desembargador levou em consideração os usuários do transporte coletivo e na redução do tempo com as faixas exclusivas para o ônibus e não com o trânsito que isso gera. Foi esse o entendimento do desembargador que foi seguido por unanimidade aí pelos magistrados. Ou seja, quando as faixas azuis começarem a funcionar de novo, já tem aí uma medida que assina embaixo, né? Ela vai poder funcionar após
aí as obras que estão acontecendo, elas só não estão funcionando, gente, por causa das obras que estão aí na cidade de Manaus. Mas quando as obras terminarem, elas vão voltar a funcionar. E já está disponível a consulta do 5º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. O lote de restituição inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário será realizado no dia 15 de outubro. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. 19 pessoas são presas durante a ação conjunta da Polícia Federal, Exército Brasileiro e Força Nacional de Repressão à Extração Ilegal de Minérios no distrito de Jaci-Paraná, localizado no município de Porto Velho, em Rondônia. No local, que é uma área de preservação ambiental do Rio Madeira, foram encontradas diversas dragas e balsas que realizavam a extração ilegal do ouro. Os responsáveis foram identificados e conduzidos à sede da Polícia Federal em Porto Velho. As pessoas foram autuadas em flagrante e, após os procedimentos de praxe, encaminhadas ao sistema prisional estadual. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda, macacada! Simão, vamos começar logo de cara com breaking news urgente, hein? Olha lá. Boemba Boemba. Óleo que atinge praias do Nordeste pode ser da Venezuela. É, são esses comunistas, Simão. Bolivarianos. Nós vamos invadir sua praia. Nós vamos invadir sua praia. É. Não era o Brasil que invadia a Venezuela. Inverteu o papel. Não, eu acho que aconteceu o seguinte, que o Bolsonaro falou pro Maduro, vaza! Aí ele vazou o petróleo. Aí ele vazou. Vazo sim. Óleo na tua praia. Que tristeza, Simão está indo, mas o negócio é feio. Protesta. Não, é uma tristeza. Tragédia. Ver fauna. Aí, ó. Olha o Maduro aí, Simão. Levando também a vitrolinha. Nós vamos invadir sua praia. É o Maduro falando pro Bolsonaro, você viu só? Sim, mas Gleisi protesta. Opa, que história é essa, irmão? Isso é coisa do Guaidó. É vazamento seletivo. Quer dizer que a Crazy tá achando que foi o Guaidó aqui que vazou o petróleo. Coisa do Guaidó, é vazamento seletivo. Isso aí, se for da Venezuela mesmo, é esses navios velhos que o Putin manda pro Maduro. Sabe aquela sucata russa? Cheio de buraco, né? Cheio de buraco de bala. Cheio de buraco. Manda pra Venezuela essa porcaria aí, né? Aí como é aquele coxinha, como é o destruidor do meio ambiente... O Salles? Falou que é borra de óleo. Aí o Bolsonaro falou, não, é a porra do óleo. Descansa, Simão. Ô, Simão, e temos aqui um novo hino nacional, que história é essa, hein? Sim, Barão e Carna, é o seguinte, devido à quantidade enorme de laranjas na política brasileira, nós temos um novo hino nacional. É mesmo, Simão? Sim, e cantado por Noite Ilustrada. Opa. Vamos ouvir o novo hino nacional? Vamos lá. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Laranja madura na beira da estrada, bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Só de laranja. É, novo hino nacional. Sabia que a camiseta do Brasil, Simão, vai ficar igual da Holanda daqui a pouco, né? Porque a nossa é a verde e amarela, o canarinho e tal, vai ser a da Holanda, né? Vamos virar holandês. Vamos lá pra cá. Ministro do Turismo indiciado por usar laranjas do PSL para Caixa 2. Tá uma mistura de laranja com Caixa 2. Nossa. Para Caixa 2 do ministro e do próprio presidente. Entendeu? Então tem essa mistura. Tá? Laranja, laranja, laranja. Laranja do PSL. Caixa 2 por R$17. Presidente Zé Simão, você volta amanhã. Hasta lá, presidente. Hasta amanhã. Laranja madura na beira da estrada. 9h51, só lembrando você que acompanhar o Simão em outro momento, acesse o site bandnewsfm.com.br. Agora a gente fala sobre os casos de leishmaniose que teve redução de 31% no Amazonas. O Amazonas registra de janeiro a agosto deste ano 919 casos de leishmaniose. Em igual período do ano passado, foram 1.322 casos da doença, uma redução de 31% este ano, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. A leishmaniose é conhecida também pelos nomes de úlcera de Bauru, nariz de tapir, botão do Oriente e ferida brava. De acordo com a subgerente de entomologia da FVS, Érica Chagas, a proliferação do vetor que transmite a doença tem a ver com o desmatamento na região amazônica. O desmatamento, ele ajuda bastante essa chegada do vetor ao intradomicílio e ao peridomicílio, porque nesses ambientes é que a população humana circula com maior intensidade. Então, se esse vetor chegar a baixa quantidade nesses ambientes, o risco dessa doença aumenta. As infecções e doenças podem aumentar com o período chuvoso, como diarreias, hepatites, entre outras. O diretor técnico da FVS, Cristiano Fernandes, fala das medidas adotadas para evitar surtos das doenças que chegam com as chuvas. Já foram distribuídos cerca de 1.300.000 frascos de hipoclorito, garantindo o abastecimento de todos os municípios que foram acometidos por enchentes. O SUS oferece tratamento específico e gratuito para a leishmaniose. A doença afeta por ano cerca de 2 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. De Manaus, Gabriele Moura, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Com a proximidade do Dia das Crianças, e agora essa semana, né? Próximo sábado, dia 12, os pais, mães responsáveis por crianças devem ficar atentos na compra de brinquedos que deve ter o selo do Inmetro. Com o maior fluxo de pais em lojas de brinquedos por causa do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, a principal observação dos responsáveis deve ser o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A analista do Instituto, Luciane Lobo, afirma que o primeiro passo na compra de um produto é os pais observarem a faixa de idade indicada. Ela é definida de acordo com a característica do brinquedo e com o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento motor, comportamental. O importante é verificar na embalagem se ele tem alguma contraindicação. É exemplo desses brinquedos de 0 a 3 anos que possuem partes pequenas e não são permitidos. Brinquedos com pontas cortantes, partes pequenas que possam se desprender com facilidade e provocar acidentes são os principais pontos observados pelo Inmetro. O Instituto também verifica as pinturas com material tóxico. As exigências evitam que a criança coloque o brinquedo na boca, nariz ou ouvidos com risco de asfixia, inalação ou intoxicação por via oral. A advogada Jennifer Silva aconselha que os pais comprem em lojas legalizadas. Porque comprar brinquedos em lojas paralelas é muito complicado ter essa garantia de que aquele selo do Inmetro ele é verdadeiro, ele é original. Então, além de comprar em lojas legalizadas, é muito importante que você solicite uma nota fiscal, algum documento em relação ao brinquedo. Porque caso dê algum defeito, você pode procurar seus direitos.
A Ana Paula Nascimento, mãe do Miguel, de 4 anos, e o João, de 10 anos, afirma que verifica sempre a qualidade do brinquedo para evitar que acidentes aconteçam. Muitas vezes a gente não fica atento a isso, aí chega em casa, o brinquedo tem uma peça menor, que pode causar algum dano. Então, eu acho de fundamental importância a gente ter esse controle, para poder ficar atento e evitar alguns acidentes. A liberação do Inmetro é obrigatória em qualquer brinquedo comercializado no Brasil. No selo deve constar a marca do Instituto com o foco de certificação que, no caso do brinquedo, é saúde e segurança. Nos produtos que possuem brindes, as informações sobre certificação estão impressas na embalagem. O selo está em etiqueta autoadesiva permanente no pacote ou afixada ao próprio produto em etiquetas de pano em material de pelúcias. De Manaus, Maurício Max, Band News Difusora FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Fábio, muito legal a sua mensagem. É o seguinte, Camila, o Fábio ligou rádio outro dia no final de semana, 14h no sábado, e estava ouvindo o nosso programa. Lá estava a dona Fátima, 61 anos, começou a correr aos 58, teve uma infância muito complexa, difícil, dura, pobre, nunca teve a oportunidade de praticar atividade física e sempre ralou muito, né? Trabalhou com faxina e tal. E a filha dela, que conseguiu na infância treinar um pouco, foi velocista, acabou se formando em educação física, e quando o médico puxou a orelha da dona Fátima, falando, os seus exames não estão muito legais e tal, a filha dela falou assim, mãe, vou te colocar numa corridinha. A mulher foi lá, arrepiou, né? Foi uma loucura o que ela fez de tempo e tal, e virou uma corredora. Ela é magrinha, tem todo o tipo físico de uma corredora, e hoje está se preparando para a Maratona de Boston, né? Que é tentar o índice para ir correr essa prova, que é, enfim, aquela menina dos olhos dos corredores de performance. E aí o Fábio falou, olha, foi tão estimulante, foi tão legal, porque eu tô aqui me preparando para uma provinha. Ele não falou exatamente que idade ele tem, né? Mas ele, olha, foi tão legal, foi tão bom. Essas conexões, né, Camilo, que a gente fala aqui de inspirar, de levar uma história bacana, propositiva, cheia de energia, é tão legal. Que bom que as pessoas abram, né, os seus ouvidos para realmente absorver tudo aquilo que a gente tem o privilégio de poder dividir aqui, né? Porque não é só você bater palma para ela, né? Você vê o Fábio, ele ficou super incentivado, ele tá começando, ele não estava parado, disse que está treinando agora para também uma corrida, a pessoa se identifica, não só torce por ela, mas como aplica para si próprio, né? Então você consegue escutar aquilo e fala, poxa vida, então eu também posso, né? Pode não ser exatamente na corrida, pode, né, que foi nesse caso, mas pode ser em qualquer outra atividade, e ainda manda para incentivar para a dona Fátima escutar e um realmente motivar o outro, né? É a corrente do bem, do incentivo, do jogar para cima, né? Então, dos incentivadores que a gente fala. É isso aí, abaixo os boicotadores, procure pelos incentivadores. E ele vai fazer uma provinha, ele já fez, na verdade, acabou de fazer, a gente vai falar sobre isso, e a gente quer também saber de você os seus resultados, tá bom, Fábio? Muito legal, a gente mandou a sua mensagem para dona Fátima também. Faça como eles, escrevam aqui para nós, informa@bandnewsfm.com.br. Só lembrando os nossos ouvintes e amantes do futebol, quinta-feira tem futebol feminino, segue a segunda rodada do Campeonato Amazonense e a primeira rodada foi incrível, só goleadas. O Rio Negro é o primeiro colocado com 3 pontos, seguido pelo 3B e o Nacional. Todos venceram na primeira rodada, primeira partida entre Nacional e Clipper, 4-0. Rio Negro e Tarumã, 7-0. Eita! 3B e o Itacoatirense 5-1. Só goleada. E agora na segunda rodada teremos a partida, agora quinta-feira, entre Clipper e Rio Negro, Iranduba e 3B, o clássico. E também Nacional enfrenta o Itacoatirense no domingo, fechando a segunda rodada. De Itacoatiara. Deixa a gente avisar aqui que vem forte chuva para o Baixo e Médio Amazonas, Alto Rio Negro e Madeira. A Defesa Civil do Amazonas, através do Centro de Monitoramento e Alerta, informa que imagens de satélite do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, indica núcleos de instabilidade atmosférica a norte e leste do estado, com possibilidade de provocar chuva intensa
com curto período de tempo, acompanhada de rajada de vento e trovoada nos municípios das calhas do Baixo e Médio Amazonas, Alto Rio Negro e Madeira. Lembrando que a Climatempo está prevendo 15 milímetros de chuva para esta terça-feira, chuva que pode cair a qualquer momento. Não, é 25 mesmo, Samara. Está aqui, 25 milímetros de chuva ainda para a capital. Tchau, Arthur. Tchau, Samara. Fique agora com Band News no meio do dia. 11h01. Bom dia! Ótima terça-feira para você ligado no Band News no meio do dia, #MDD. Eu sou a Carla Bigato. Felipe